A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais, para a nossa leitura diária da Bíblia, e hoje nós iniciaremos as nossas leituras no livro de Ezequiel. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 1, 2 e 3, amém? Então vamos lá lembrando que a versão que estamos usando é Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá capítulo 1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a envolver-se e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía no meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como de um bezerro, que luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homens e dos 4 lados. Assim, todos os 4 tinham rostos e asas. Tinham 4 rostos e asas. Estas se uniam uma à outra e não se viravam quando iam. Cada qual andava para sua frente. A forma de seus rostos era de homem à direita, e os 4 tinham rosto de leão à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos, as suas asas, eles se cobriam em cima. Cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma à outra. Uma das outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Ou seja, para onde o Espírito havia de ir, eles iam, e não se virava quando iam. O aspecto dos seres viventes era como de carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente, resplendente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos, e os seres viventes Nossa, que palavra difícil, meus irmãos. Essas versões da Almeida, às vezes a corrigida e atualizada traz umas palavras difíceis, né? Zigue-zagueavam, ou seja, fazia zigue-zague, né? A semelhança de relâmpagos. Irmãos, parece uma coisa aqui meio assustadora, mas, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, esses 4 rostos de boi, de homem, de águia, aqui, ó, rostos de homem, de boi, de águia, é isso mesmo, ó, tinham rostos, homem, boi, leão e águia. Águia, rei dos animais voadores. Boi, rei dos animais domésticos. Leão, rei dos animais selvagens, rei da selva. E homem, que domina sobre todos eles. Então, mostra ali a supremacia e a soberania de Deus sobre toda a criação. Só para você ter uma ideia, assim, mais ou menos, que essas visões têm assim, esse significado simbólico, entendeu? Prosseguindo aqui, vi outros seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo. Tinham 4 da mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se estivesse uma roda dentro de outra roda. Andando elas, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo. E nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor, e andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, parando eles, paravam também elas.
E parando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal, brilhante e que metia medo, estendido sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, e em direção um ao outro. Cada um tinha outras 2 asas que cobriam o corpo de um lado e do outro. Andando eles, ouvi tatalar as suas asas e um rugido como de muitas águas, e a voz do Onipotente. Ouvi o estrondo tumultuoso, como um estrondo de um exército. Parando eles, abaixaram-se as asas. Veio a voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Irmãos, essa questão aqui, uma roda dentro de outra roda, e havia muitos olhos. Se você colocar uma roda dentro de outra roda e fazer ela rodar, ela passa em todos os pontos cardeais ao mesmo tempo. Norte, sul, leste, oeste, sudoeste, nordeste, sudeste. Porque uma roda dentro de outra roda faz isso, elas rodando. Isso mostra, né, a onipresença de Deus juntamente com os olhos. Ou seja, Deus vê que Deus manda a mensagem para Ezequiel, estando ele na Babilônia, tá, exilado. Ezequiel foi junto com o segundo grupo de exilados e ficou às margens do rio Quebar, como ele relata aqui, tá? E Deus vai mostrar para ele coisas que estavam acontecendo em Jerusalém. Então, só para vocês terem uma ideia da onipresença de Deus, nada escapa aos olhos do Deus Todo-Poderoso. E para concluir aqui o capítulo 1, por cima do firmamento que estava na sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como de safira, e sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Vi como um fogo, um resplendor ao redor dela, como o aspecto de arco aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor, era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem me falava. Agora o capítulo 2 é justamente o Senhor falando com ele. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs de pé e ouviu o que me falava. E ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, precisamente até o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temais, nem temais as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes. Forte, hein? Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abra tua boca e come do que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-me diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora nele, e estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Aí o capítulo 3, irmãos, os 3 primeiros versículos, é a conclusão aqui do capítulo 2, que diz assim: e ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as suas entranhas deste rolo que eu te dou. E eu comi, e na boca era doce como mel. Lembra muito, irmãos, o livro, os 7 selos, né, atados lá no livro de Apocalipse, e também aquele livro, né, selado que João come, né? Claro que é simbólico isso aí, né, mas no sentido de que esta era a mensagem de Deus para o povo, e era uma mensagem de juízo, tá? Meu Deus. Capítulo 3, ainda, prosseguindo aqui a partir do versículo 4, falando do comissionamento do profeta Ezequiel. Disse-me ainda, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras, porque
Tu não és enviado a um povo estranho para falar em língua difícil, mas a casa de Israel, nem a muitos povos de estranho falar de língua difícil, cujas palavras não podem entender. Se eu aos tais te enviar, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu coração contra o rosto deles, e dura a tua fonte contra a sua fonte. Fiz tua fronte como diamante, mais dura do que pederneira. Não os temas, pois nem te assuste com o seu rosto, porque eles são casa rebelde. Ainda me disse mais: filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que hei de te falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Fala com eles e diz: assim diz o Senhor, levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que levantou-se do seu lugar e dizia: bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o tatalar das asas dos seres viventes, e todos tocavam as suas uma nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o zunido de um grande estrondo. Então o Espírito me levou e eu fui amargurado na hesitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui até Tel Abib, que é Tel Aviv, né, hoje, ao exílio, os que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar entre onde eles habitavam, e por 7 dias assentei-me ali atônito no meio deles. Findos os 7 dias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e as avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Mas se avisares ao perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvarás a tua alma. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer a maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não avisaste o seu pecado, morrerá, e as suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. No entanto, se tu avisares ao justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvarás a tua alma. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como glória de quem ouvira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito e me pôs de pé, e falou-me comigo e me disse: vai e encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, e não sairás do meio deles. Farei que a tua língua se apegue ao teu paladar, e ficarás mudo e incapaz de repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhe dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, quem deixar de ouvir, que deixe, porque são casa rebelde. Essa questão aqui do atalaia é bem forte, né, irmãos? Precisamos proclamar, né? O atalaia é aquele que ficava em cima e observava toda a movimentação, né? Ficava na torre de vigília. Então, se vemos o ímpio na sua maldade, preguemos o evangelho para ele que se converta. Se ele não converter, ele será punido na sua iniquidade, mas o Senhor não requererá esse sangue da nossa cabeça. Todavia, se nós não avisarmos, o Senhor requererá. Assim também é o justo, que o justo continue praticando a sua justiça, a justiça do Senhor, e não se desvie e não volte a pecar, para que ele não seja punido por isso. E nós temos que falar. Isso é muito forte, isso aqui, medita nessas palavras. Meus irmãos, obrigado por assistir a mais esse vídeo. Pedimos aos irmãos aí que deixe o seu like, né, o seu joinha, para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, que os irmãos possam também se inscrever no canal, entendeu? E os irmãos possam também nos seguir nas redes sociais, que os irmãos possam compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilhe com seus grupos, com os amigos, com os contatos. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.